Vamos esperar. Aleluia. Eu recebi um vídeo hoje de uma irmã que ainda acabou confirmando essa palavra. E aí eu falei, Senhor, é de Deus mesmo. Só que, irmãos, valoriza essa palavra, irmãos. Porque quando a gente vem aqui na frente ministrar, a gente passa uma batalha tremenda para até chegar aqui para poder ministrar. E depois que a gente termina de ministrar, às vezes nós somos provados naquilo que nós ministramos, ou às vezes o próprio inimigo vem para tentar roubar de nós a palavra, daquilo que nós falamos. Aleluia! Então, presta atenção, porque quando eu comecei hoje a ler essa palavra, comecei a fazer as coisas lá em casa, e o pastor tinha ido, né? Sair, foi no trabalho, né? E eu fiquei só eu e André em casa. Só que quando eu peguei a Bíblia para poder estar meditando, né, na palavra, eu senti uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte mesmo. E quando o pastor chegou, ele falou, o que foi? Eu falei, estou sentindo uma dor de cabeça muito forte, que eu não estou nem conseguindo raciocinar e nem prestar atenção no que eu estou lendo. Mas eu sabia que era uma batalha espiritual, por conta do que vai ser pregado aqui nessa noite. Então você que veio receber de Deus, aleluia, preste bem atenção nessa palavra, porque isso aqui é algo que o Senhor me advertiu a pregar hoje. Porque tem pessoas aqui, irmãos, que precisam ouvir essa palavra. E talvez não é a palavra de consolo, não. Não é a palavra, né, de ânimo. Ânimo até que é, porque a palavra sempre vai nos animar. Basta você saber interpretar o que Deus está querendo falar com você. Amém? Mas vamos lá. Livro de 2 Crônicas, capítulo número 18, que diz assim: aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom.
Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouve a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe? Preste atenção, irmãos. Rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade. Disse mais: um diz desta maneira e outro diz outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara a câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o Senhor, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Ainda de pé, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu gosto de ler, irmãos. Se você não tem costume de ler, aqui você lê. No livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos lá. Você vai entender essa palavra. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Aleluia. Apenas do 3, do primeiro até o número 5. Que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amém, irmãos? Somente até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra ela é bem conhecida. Porém, essa parte aqui, a gente quase não vê pessoas ministrar, né, essa palavra. Porque essa palavra ela está exatamente enquadrada nos dias de hoje, onde as pessoas querem andar
em rebeldia, querem andar desobedientes, mas não querem ser advertidas. Elas não querem ser chamadas a atenção, né? Nós vivemos num mundo que a gente acabou de ler agora, lá em 2 Timóteo, o próprio Paulo instruindo a Timóteo, que no final dos tempos haveriam dias, aleluia, haveriam dias trabalhosos. Vamos ficar ligados, irmãos. Isso aqui é batalha espiritual. Aleluia. Ela também? Aleluia. Vamos voltar aqui, irmãos. A mamãe está ali cuidando dela. A Bíblia fala, né, que haveriam dias trabalhosos, e nós já estamos nesses dias trabalhosos. O ser humano hoje em dia ele tem uma dificuldade muito grande em ser advertido. Aleluia. Ele tem uma dificuldade muito grande de ser chamado a atenção. Quando, né, nós ministramos aqui na frente, e Deus ele usa, né, as nossas vidas, usa outras pessoas aqui e vem com uma palavra, talvez de exortação, e às vezes as pessoas têm o hábito de achar que é a própria pessoa, né, que tem algo pessoal, que está mandando letra, que está jogando piada, mas isso só te atrapalha se você estiver enquadrado. Você só vai se sentir ofendido se você estiver enquadrado nessa palavra. Porque quem não está enquadrado não faz diferença. Apenas recebe para melhorar cada vez mais. Mas quem não gosta da correção, aleluia, com certeza vai ficar chateado. Vai achar que o pastor mandou letra, vai achar que a irmã mandou letra. E não é. É porque Deus ele está avisando, Ele quer, né, te salvar, Ele quer te libertar, porque Ele te ama, aleluia, Ele não quer te perder. Então é por isso que Ele usa, né, os profetas, Ele usa, né, as pessoas aqui na frente. E a Bíblia fala desse homem Acabe. Josafá ele faz uma aliança com Acabe. Mas quem era Acabe? Acabe era um homem que ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Acabe era um homem que andava totalmente fora da direção do Senhor, totalmente em desobediência. Aleluia. Acabe ele havia se apostatado da fé. O que é se apostatar da fé? É o abandono consciente da fé. Ele não adorava mais o Deus que ele servia. Ele não queria mais saber do Deus que nós servimos, que é o Deus de Israel. Acabe era o Deus de Israel e Josafá era o rei de Judá. Só que Acabe, ele vai fazer muitas burradas, irmãos. E é assim que quando o homem e a mulher, ele se apostata da fé, ele abandona a sua fé, ele começa a agir assim. É uma burrada atrás da outra, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Acabe, ele faz até mesmo um casamento que não era de Deus. Aleluia! A gente está falando aqui, irmão, sobre aliança, né? Aliança, como é que está o teu ciclo de amizade, o teu ciclo, né, de relacionamento? Como é que anda? Né, você tem consultado ao Senhor. E a Bíblia diz que Acabe, ele simplesmente casa com uma mulher que não tinha nada a ver com ele. Ele faz, aleluia, um casamento com Jezabel. E quem era Jezabel, irmãos? Todos aqui praticamente conhecem essa mulher da Bíblia. Jezabel era uma mulher perversa, uma mulher pagã, uma mulher que adorava outros deuses. E é por isso a importância da gente selecionar, ser bem seletivo com as nossas amizades, e para quem, né, está entrando no relacionamento, pedir direção a Deus. Por quê? Porque Acabe, ao invés, né, dele ganhar Jezabel para o lado dele, quem ganhou foi ela.
Acabe passou a fazer tudo que Jezabel também fazia. Acabe começou a adorar outros deuses e ele trouxe, porque Acabe era um homem influente. Politicamente, ele era um homem muito influente, um homem poderoso. Politicamente, porém espiritualmente era fraco demais. Acabe, ele tinha muito poder, mas ele não tinha discernimento, ele não tinha sabedoria, porque ele já não adorava mais o nosso Deus. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Josafá agora vai fazer aliança com Acabe. Essa aliança que ele fez com Jezabel, alguns historiadores dizem que nem amor existia, porque era mais por interesse. Porque tem alianças que as pessoas fazem que é por interesse. Aleluia. E a Bíblia diz que agora Josafá vai fazer aliança com ele. Quem era Josafá? Josafá já era ao contrário. Josafá era um homem que andou segundo os caminhos, do Senhor. Ele tinha preocupação, de trazer a palavra para o povo. E Josafá, ele agora vai se aliar a Acabe. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Ele vai se aparentar. Se aparentar. Naquela época, irmãos, não podia se casar com outro povo que não fosse o mesmo povo de Israel. Era errado, não podia. E Acabe já fez essa aliança errada, casando com Jezabel. E agora está fazendo outra aliança, que é casando os seus filhos. Aleluia. Casando Josafá, casando o seu filho, e Acabe casando a sua filha com, aleluia, fazendo um parentesco. E a Bíblia diz que aquilo ali traz ainda consequências terríveis para aquele lugar. Porque Josafá era rei de Judá e Acabe rei de Israel. Aí, aleluia, a Bíblia vai dizer que eles se aparentam. E Acabe faz um banquete e chama Josafá. Só que o interessante é que a Bíblia está dizendo que Acabe, ele persuadiu, aleluia, a Josafá. O que é persuadir, irmãos? Irmãos, persuadir é convencer. E esse negócio de persuadir já vem lá no início, quando a serpente, ela convenceu Eva a comer do fruto que não era para comer. Por isso você tem que tomar muito cuidado com quem você anda, aleluia, com quem você tem conversado, com os banquetes que tem te chamado. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, irmão. Ele vem, aleluia, ele é mais astuto, irmão, ele é mais poderoso na sua astúcia do que na sua força, do que na sua força física, na sua força. Ele é muito mais astuto, irmão. Ele persuadiu a mente, aleluia, de Josafá, igual fez, aleluia, a serpente fez com Eva. Por quê, irmãos? Josafá não precisava, a Bíblia fala que ele tinha riqueza e glória. Para que ele vai se aparentar? É porque, irmãos, às vezes a pessoa tem um poder tão grande de persuadir que você fica até sem graça de dizer não. E você, às vezes, para agradar alguém, você vai lá e faz. Só que você não sabe as consequências que vem por aí. Porque, irmãos, Deus, ele já vê lá na frente. Você não consegue ver, mas Deus vê lá na frente o que vai acontecer. Só que Josafá agora, como ele era um homem temente a Deus, ele vai querer consultar, ao Senhor. Pelo menos isso, porque tem pessoas que nem isso faz. É persuadido e nem consulta ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele pega e manda chamar os profetas. Será que aqui não tem um profeta? Vamos chamar, vamos consultar o Senhor. Se nós devemos ir, porque Acabe queria que ele fosse para uma guerra. Só que essa amizade é de interesse também. Porque Acabe é rei de Israel, Josafá é rei de Judá. Então vamos se aliar, porque aí é menos o inimigo para Israel lutar. E a Bíblia vai dizer que Josafá,
e Acabe, eles vão consultar os profetas. Só que profeta é esse, irmão? Que profeta é esse que ele manda consultar? São os profetas que são deles mesmos, que estão ali preparados para falar e profetizar somente aquilo que eles querem ouvir. E a Bíblia diz que mandam chamar eles, e eles fazem a pergunta: podemos ir a Ramote de Gileade? E a Bíblia diz que os profetas começam a dizer: sim, pode ir que você vai ser vitorioso. Aí por que eu li isso aqui, irmãos? Por que eu li de pessoas que só querem ouvir aquilo que lhe apraz? Porque hoje em dia é assim. O vídeo que a irmã me mandou foi um vídeo de um pastor muito famoso no Rio de Janeiro, que eu não convém eu falar aqui, de pessoas que estão saindo daqui de Casimiro por conta que ele entregou uma revelação, e pessoas estão saindo daqui de Casimiro, irmãos. Isso é um absurdo. Tá gravando? Tá gravando? Bota lá. Pode botar. Isso é um absurdo, irmão. Pessoas saindo, pegando caravanas para ir para determinado lugar. Às vezes o pastor dela nem sabe onde que ela anda, nem sabe por onde que ela está indo. Vai lá para buscar o quê? Revelação. Consultar, né? Revelação, irmãos. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar o servo de Deus. Usa, pode até usar. Pode até usar. Mas você sair daqui e ir lá para o Rio de Janeiro para poder ouvir uma revelação. Irmãos, a maior revelação que tem é a palavra do Senhor, que a todo momento você abre e você vai ouvir Deus falar com você. E até porque Deus não precisa, irmãos, Deus não precisa fazer você ir lá no Rio de Janeiro, se Ele tem os profetas daqui também para falar com você. Então, irmãos, isso eu posso até falar, isso é ridículo. Isso é ridículo, isso. Pessoas saírem daqui atrás de homem. E eu não vou dizer que Deus não usa ele, que pode usar. Mas a gente acabou de dizer aqui também que tem os espíritos mentirosos também. Aleluia. Então, entre eu ouvir alguém falar comigo, eu fico com a palavra, que ele vai falar comigo diretamente. Aleluia. Aleluia. Mas o problema é que as pessoas, elas querem ouvir somente aquilo que lhe apraz. E na maioria das vezes, nesses lugares, só falam as coisas boas. Só falam as coisas que vocês querem ouvir. E eu não creio, irmãos, que eu fico por conta, quando eu vejo uma pessoa que eu sei que anda totalmente fora dos preceitos de Deus, fora do caminho do Senhor, e o profeta me levanta e fala: Deus é contigo. É mentira. Deus não é, porque a Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o que faz a separação entre o homem e Deus é o pecado. Então não tem como Deus ser contigo se você estiver no adultério. Não tem como Deus ser contigo se você estiver em fornicação. Não tem como, aleluia, a não ser que venha o arrependimento. Aí é diferente. Mas uma pessoa que está lá fora, praticando tudo aquilo que não convém, e ainda receber, falar que Deus é contigo, está te enganando, meu irmão. Deus não é contigo. Deus não compactua com o pecado de ninguém. Se eu falar isso para você, eu estou dizendo que Deus está aprovando a sua conduta. Se eu falar isso para você, que Deus é contigo, eu estou falando: continua do jeito que você está, porque Deus é contigo. E onde é que você vai se aprumar? Se Deus é comigo, então eu vou continuar do jeito que eu estou. Aleluia! Aonde, irmãos? Deus não é. Não adianta que Deus não é. Aquele que se constitui amigo do mundo, aleluia, se constitui inimigo de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala: não. E esses profetas aqui falavam tudo que Acabe queria ouvir. Só que ele sabe que existia um que falava a verdade. É porque Acabe estava tão iludido
estava tão iludido que ele estava ali confortável. É igual, tem umas pessoas aqui que diz também, acho que é aqui em Casimiro, se eu não me engano, que paga para a pessoa orar, sei lá, entregar a revelação. Irmão, isso não existe. Isso não existe. Você está se enganando, a pessoa está se enganando. Aleluia, você tem que ouvir, é a verdade que liberta e andar no querer do Senhor. Aleluia, isso não existe. Aleluia, até porque Deus, ele corrige a quem ele ama. Ele te ama, mas ele não quer, aleluia, que você continue na prática desse pecado. E a Bíblia diz, irmãos, que eles vão consultar outro. É porque Josafá teve discernimento e falou, não há outro profeta, que é muito estranho, irmão. Todo mundo falando a mesma coisa, vai ser vitorioso. Me faz lembrar até uma amiga minha, quando ela adoeceu, e ela teve câncer no útero, e todo mundo ficava entregando para ela que ela ia ser curada, que Deus ia restaurar a saúde dela, que ela ia ser curada, que ela ia voltar, que ela ia pregar, que ela ia isso. E Deus no meu íntimo falava para mim, eu não vou curar, eu vou preparar e eu vou levar, porque se eu deixar ela nesse mundo, ela vai se perder de novo. E eu fiquei com aquilo na minha mente, eu falei assim, todo mundo está profetizando, falando que Deus vai curar ela. Por que para mim o Senhor está falando que não vai? Será que eu estou errada? Será que é porque eu estou olhando, né, para a causa dela? Ela já estava nas últimas mesmo. E ela ficou, irmãos, com aquela coisa, sabe? Aquela esperança de ser curada. Começou a fazer vários planos. E todo mundo falando que ela vai ser curada. O irmão se levantava, porque nessas horas todo mundo, né, quer ser vaso. Se levantava, vez que eu te digo, tá vendo que a pessoa está doente e está ali mexendo com o emocional da pessoa. Aleluia. E ela falando que, eu vou ser curada, eu vou me casar. E no último culto que a gente fez na casa dela, eu via uma aliança no dedo dela mesmo, mas não era aliança. O casamento que Deus estava falando não era esse casamento terreno, era um casamento com o Senhor Jesus. E eu fiquei com aquilo ali, o pastor, até falei com o pastor, a irmã dela me perguntou, missionário, o que você acha? O que vai acontecer com a minha irmã? Eu falei, você quer saber? Você quer saber mesmo? Ela, porque fulano disse que Deus vai curar ela, mas ela está sofrendo muito. Eu falei, não vai curar. Deus vai preparar a sua irmã e vai levar. E ela abriu os olhos assim, eu falei, seja feita a vontade de Deus. E passou-se uma semana, ela veio a falecer. Aí, irmãos, é o que eu falo para você. Tem pessoas que estão aguardando coisas acontecer que nem foi Deus que falou. Nem foi Deus que falou, irmãos. Pede a Deus discernimento. Aleluia. Por isso que você tem que ficar com a palavra. A hora que eu abro a Bíblia, irmão, Deus fala comigo. Dependendo daquilo que eu estou pedindo a Ele. Eu falei assim, eu estou com uma dúvida assim. Ora a Deus antes, porque a gente não deve ler a Bíblia de qualquer maneira. Abre que você vai ver, me dá uma palavra, Senhor. E Ele vai descer com discernimento na tua mente. Aí sabe o que aconteceu? Eles falaram que ela ia ser curada, né? E a filha dela, minha filhada, de consideração, que a gente não batiza criança, mas às vezes a gente tem um montão lá no Rio, então tudo me picaçando. Falou que vai vir todo mundo pra cá. Aí eu falei, aí ela falou, Dida, a minha mãe vai ser curada, falando, e pra mim, eu não falei, né? Eu não falei pra menina. Mas eu falei assim, olha, seja feita a vontade de Deus. E quando, aleluia, chegou a notícia que a mãe dela morreu, até hoje eu não esqueço, que foi a cena mais triste que eu já vi na minha vida. A filha dela, acho que ela tinha uns 10 ou 11 anos, ou 12 anos por aí. Por aí. Ela se jogou no chão, irmãos, numa tristeza tão grande, e se bateu tanto, mas tanto, e gritava, e levantava a voz e falava, Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que falou que ia curar? Cadê o Senhor que falou que ia curar minha mãe? O Senhor não existe. Olha só a gravidade de você ficar falando coisas que Deus não mandou falar.
Se não tem o que falar, é melhor não falar nada. Você não vai deixar de ser, aleluia, servo de Deus, usado por não entregar uma revelação. Por isso eu tenho uma cautela muito grande de entregar uma revelação. Aleluia. Eu tenho um temor muito grande de levantar e dizer, ó, Deus manda te dizer. Para mim levantar e falar é porque Deus mesmo, irmão. Porque raramente você vê isso. E mesmo assim eu gosto de Deus, pedindo várias confirmações. Senhor, confirma. Para eu poder falar. Me dá sinal. Porque dependendo de quem ouve, irmão, nunca mais volta numa igreja. Aleluia. Dependendo de quem ouve, nunca mais quer saber de Deus. Por quê? Porque às vezes a pessoa no calor da emoção quer mostrar que é usado, que é vaso, e vai lá e fica entregando um monte de coisa que Deus não falou nada. Então você cresce com aquilo ali, alimentando essa esperança, e não foi Deus que falou. E você fica com raiva de Deus e dizendo que Deus não tem culpa de nada. A culpa é do falso profeta que entregou coisa da carne para você. Amém, irmão? E a Bíblia fala que aqueles profetas, eles profetizavam sempre a mesma coisa. Mas quando manda chamar um, aleluia, um que falava a verdade, que é Micaías, ele já foi advertido a chegar lá e ter que falar somente o que todos estavam falando. Aí, aleluia, Micaías vai para falar o que todo mundo está falando, então vou falar. Ah, posso subir as ramotes dessa? Tá bom, vai que Deus vai... Falando assim nas minhas palavras, vai que Deus vai te dar vitória. Aí, Acabe pega e fica com raiva. Eu já te falei que é para você profetizar somente aquilo, a verdade e tal. Aí, você quer ouvir a verdade? A verdade é isso. E o que aconteceu? Era tudo ao contrário do que Acabe queria ouvir. E eu não falei que ele só profetiza coisa ruim para mim? Irmão, se uma pessoa está em desobediência, se uma pessoa está, totalmente fora dos caminhos do Senhor, você quer ouvir o quê, irmãos? Quer ouvir que Deus é contigo para você ficar sendo enganado? Não, irmãos. Deus está falando porque era a última oportunidade de Acabe. Era a última. Deus, ele alertou, Deus, ele avisou. Talvez hoje você está aqui nessa noite e é a tua última oportunidade. Aleluia. Deus está falando mais de 1000 vezes para você se consertar. Deus está falando, se apruma, entra no querer, faça a minha vontade. Mas você não quer. Você quer ouvir que Deus é contigo. Aleluia. E a Bíblia diz que Micaías, ele profetiza e fala, ó, vai dar ruim, não vai. E mesmo assim, eles vão para a guerra. E joga o profeta que fala a verdade, porque profeta que fala a verdade é assim, irmão. Não tem muitos amigos, aleluia, não tem. Não tem. Se você é uma pessoa que fala a verdade, irmão, pode ter certeza que só vai ficar aqueles que gostam mesmo de você. Porque a pessoa que fala a verdade mesmo é de poucos amigos. Aqueles que não compactuam com o erro do outro, com certeza vai um montão embora, vai te abandonar, vai virar cara para você, vai te destratar. Mas importa é você fazer aquilo que Deus te manda fazer. Aleluia! E a Bíblia diz que vai jogar ele no cárcere novamente, a pão e água. Porque profeta é tratado assim, é maltratado, é caluniado, é chicoteado, aleluia, é assim, o profeta de Deus mesmo, o que fala a verdade, não o que fica passando a mão em pecado de ninguém, não. É por isso que essa igreja aqui é muito caluniada, é muito perseguida, porque aqui a gente trata, a gente não despreza, mas a gente trata. Quer vir? Vem, mas não vai ficar da mesma forma, não. Tem que abandonar o pecado. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que eles vão. Mesmo assim, ignorou. Aleluia. E Josafá também, irmãos. Olha só, irmãos, Josafá, um homem temente a Deus. Você viu na primeira frase que ele falou?
Olha o que ele vai falar quando ele faz aliança. Porque a aliança não dá para voltar atrás. Porque naquele tempo, preservava muito a palavra. O homem falava, tinha que cumprir. E dizia assim, no número 3, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele disse, como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nessa guerra. Olha só. Josafá, um homem temente a Deus, quer ser agora que nem o ímpio Acabe. Não rola, irmãos. Isso não acontece. Você tem que ser diferente. Você tem que ganhar essa pessoa. Não é você se aparentar, você ficar igual a ele, não. Aleluia. Você tem que ser diferente. Aleluia. E eles vão. E chegando lá na guerra, olha só a maldade de Acabe. Você que pensa que você tem amigo, aleluia. Acabe, ele fala, eu vou para a guerra, eu vou entrar disfarçado. E você vai com as vestes, né, do rei. Por quê? Porque Deus já tinha, aleluia, já tinha decretado a sentença de Acabe. Aleluia. E quando Deus, irmãos, quando Deus, ele assina a sentença de alguém, aleluia, não adianta, irmãos, não adianta. Ele vai dando oportunidade, ele vai falando, ele vai alertando, ele vai chamando a atenção, ele usa os profetas, ele usa, aleluia, os profetisas da casa do Senhor. Mas às vezes a pessoa quer ficar com o que o outro fala, com o que o homem fala, do que com o que Deus está falando com você. Aleluia. E Deus está falando para você. Talvez hoje é a sua última oportunidade. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? O espírito mentiroso que estava aqui, que a gente leu, que o próprio Deus permitiu, aleluia, é o espírito que estava nos profetas profetizando para Acabe, que ele seria vitorioso se ele fosse para a guerra. E é isso que o diabo ele faz com você. Ele faz você se sentir confortável no seu pecado. Ele faz você se sentir como se você estivesse, né, por cima da carne seca. E ele mesmo depois vai lá e arma o laço para você. Aleluia. A Bíblia diz que um espírito mentiroso que saiu da boca dos profetas, irmão, para poder falar para ele ir. Mas, missionário, Deus é mentiroso? Claro que não, irmãos. Mas Deus, ele já conhece. Deus, ele sabe o coração do homem. Ele sabe que Acabe já estava, não queria mais, não queria. Não ia adiantar. Então, se você quer se iludir, então Deus, ele permite, irmão. Você não quer voltar ao que foi cantado aqui, ao primeiro amor? Deus, ele permite. Deus, ele permite, então, você ficar sendo enganado. Sabe por quê? Porque existe o livre-arbítrio na tua vida. Aleluia! Aleluia! Ele está falando A, mas você quer B, então vai. Porque ele não vai te forçar nada. E eles foram, e quando chega lá, aleluia, Acabe manda, aleluia, Josafá entrar com as vestes reais, porque sabia que eles iam, aleluia, em cima do rei. Porque tanto é que quando o povo eles vai atacar eles, eles falam, ó, não quero ninguém, é somente ele, somente Acabe. Então a presa era quem? Era ele. Aí olha só a malícia dele, irmãos. Olha a malícia de Acabe. Mandou o seu amigo, né, ir para a guerra com as vestes, porque sabia que quem ia ser perseguido, irmão, ia ser o rei. Então, quando chega lá, eles foram correndo atrás de Josafá. Quando chegou lá, o que Josafá fez? Clamou ao Senhor, porque ele ia morrer. Isso que é diferente. Quando você clama ao Senhor. Aleluia. Mas Acabe não. Acabe não. Aí o povo, os guerreiros lá saiu fora, não fez nada com Josafá, porque Deus deu o livramento, porque ele fez o quê? Clamou. Mas nem sempre dá tempo de clamar.
Aleluia. Nem sempre, irmão, dá tempo de clamar e não adianta, porque Deus, ele conhece o coração do homem, irmão. Aleluia. Não adianta. Deus, ele conhecia Josafá. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque uma vez, eu vou mandar um testemunho aqui. Houve uma operação lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Aí na época a gente morava na comunidade, né? Eu morei bom tempo na comunidade, aí se criei na comunidade e depois a gente saiu da comunidade. Nessa operação, quando chegava lá, né? Você sabe que tem uma determinada polícia que eles não brincam, eles pegam mesmo pesado. Então o que aconteceu, irmãos? Nessa operação, muitos bandidos foi baleado, muitos mesmo, muitos. E quando acontecem essas coisas, todo mundo sai correndo e se enfia em qualquer lugar, qualquer porta, qualquer casa. E um desses rapazes que tinha sido baleado, ele entrou correndo para dentro da casa de uma vizinha nossa lá e ficou lá. E a minha mãe, ela ficou com pena dele, né? A minha mãe é uma mulher de Deus, graças a Deus. Ela ficou sentida de ver que, conforme ele correu, ele foi correndo, cambaleando, foi as pegadas todinhas, né? Então ele foi o rastro todinho em direção à casa. Minha mãe foi lá para ver como que ele estava. Chegou lá, ele estava com isso daqui tudo para fora, porque o tiro de fuzil, né, entra de um jeito e sai, ele foi pelas costas, aqui estava tudo, e estava tudo para fora. Aí a minha mãe foi lá, né, como uma serva de Deus, preocupada com a alma, foi lá evangelizar ele, né, e falou, você quer aceitar Jesus, meu filho? E até então ele não tinha falado nada, Só que a minha mãe segurando, a minha mãe, ela é meio doida, irmão. Ela pegou a mão dela, botou o negócio pra dentro e ficou ali segurando. Aleluia. Só que quando ela falou que ele aceitou Jesus, só que quando os policiais seguiram, né, os rastros, ele entrou na casa. E quando ele entrou, ele viu a minha mãe e falou, sai, tia. Aí minha mãe, não, vocês não vão fazer isso com ele. Sai, tia. Aí a minha mãe, não vou sair, sai, tia. Aí tinha um que era evangélico. Ele falou, tia, não adianta. É melhor se ela sair. A minha mãe, por favor, não faz nada com ele, não faz nada com ele. Irmão, aí tá, a minha mãe saiu. Aí minha mãe começou a orar. Aí ele até falou, tia, a senhora fica com pena, mas quando eles estão com o bico na mão, eles ficam todos cheios de si mesmo. O bico é o fuzil. Não fica com pena não, tia. Mas a minha mãe vê como alma, né? E os policiais não vê assim. Alguns, né? O evangélico viu, mas não pôde fazer nada. Vai fazer o quê? Né? Aí eles levaram o rapaz, quando chegaram lá embaixo, eles deram, né, um tiro na cabeça dele. Então, irmãos, nem sempre, você acha que dentro de alguns segundos dá para se arrepender de tudo que você faz? É claro que existe o ladrão na cruz e tal, né? Mas tem que haver um arrependimento de verdade. Só que eu aconselho a você não deixar para cima da hora, porque Deus conhece o coração, não adianta. Tem gente que fala isso, né? Em cima da hora, eu peço perdão. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Deus, ele sonda a mente e o coração. Aleluia. Ninguém sabe se aquele homem se salvou ou não. Mas em poucos minutos, você tem a vida toda para se arrepender. Em poucos minutos é só levantar a mão e falar, Senhor, me arrependo. E verdadeiramente você ser salvo. Se tiver arrependimento, sim. Mas se não tiver, não existe isso, irmão. Então não deixa para a última hora. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando hoje, agora, porque pode ser a última oportunidade. Porque o que aconteceu com Acabe? Ali Josafá, ele parou de ser perseguido, aleluia, e um homem, na sua simplicidade que a Bíblia fala. Irmão, para você ver, irmãos, quando Deus ele assina o decreto, não adianta. Quando Deus quer destruir alguém, já era. Um homem na sua simplicidade, irmão. Um homem não atirou nele, não. Só jogou um arco para cima. Só fez assim, não diretamente nele. Mas o arco acertou exatamente a quem tinha que acertar, que era Acabe.
E no final da tarde, Acabe morreu. Poderia ter sido diferente? Poderia. Poderia, porque ele poderia ter se arrependido. Ele poderia ter voltado, aleluia, ao primeiro amor, às primeiras obras. Mas ele não quis. Aleluia. E ele morreu. E Josafá escapou. Escapou por um triz, irmãos. Por um triz, porque quando ele volta para casa, o profeta Jeú vai advertir ele. Aleluia. Aí eu falo para você, irmão, como anda teu ciclo de amizade? Aleluia. Como anda o teu ciclo de relacionamento? Glória a Deus. Tá falando a mesma língua que você? Tá fazendo? Aleluia. Tá no mesmo propósito que você? E nas suas redes sociais, como anda teu ciclo de amizade? Nas redes sociais, nas suas conversas? Aleluia. Como é que anda, irmãos? Será que está no mesmo propósito de buscar o Senhor? Aleluia. Ou está querendo te levar para a furada? Porque é isso que o inimigo faz, irmão. Glória a Deus. Ele te atrai para a furada. Aleluia. Então, irmãos, pega isso para você. Lá dentro do seu trabalho, aqui dentro tem uma pessoa que Deus está falando comigo, eu não vou falar quem é, porque, aleluia, falta de ética. Mas você está recebendo muitas investidas dentro do seu trabalho. Aleluia. Dentro do seu trabalho, o inimigo está te tentando lá dentro. E Deus, ele manda você vigiar, porque senão você vai cair. Aleluia. Deus manda você vigiar, porque senão você vai cair. É lá dentro do seu trabalho. Fica ligado. Não vou dizer se é homem e não vou dizer se é mulher, porque as pessoas têm uma mania muito feia de especular, né? Quem é? Mas fica ligado, irmãos. Lá dentro do seu trabalho, o inimigo está armando um laço para você. E fica ligado com as conversas também. Porque ele vem, na astúcia. Quando vai ver, você já está envolvido. Quando vai ver, você já está envolvida. Amém? Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou estar orando, irmãos. E você, aleluia, tem até um término, ou talvez agora, de rever, né, os seus conceitos, aleluia. Você que quer fazer uma nova aliança, que é o nome da igreja, nova aliança, aleluia. Mas essa aliança é com Deus, irmãos, aleluia. Talvez você está fazendo aliança com tantas pessoas aí fora, tantas alianças erradas, aleluia. Mas essa aliança que você tem que fazer é com Deus, aleluia. Você que quer fazer essa nova aliança, vem aqui na frente, aleluia, que nós vamos orar por você. Você que ouviu essa palavra, aleluia. Não deixa para final, não, irmão. Não deixa para cima da hora, não, que às vezes não dá tempo. Deus, ele está advertindo, ele está alertando. Você tem até o final deste culto, aleluia, para se decidir, aleluia. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pede a Deus, né, estratégia, sabedoria e discernimento, glória a Deus, para te auxiliar, irmãos, no teu ciclo de amizade, com quem você deve se envolver, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por tudo que foi feito neste lugar. Agora, Pai, toma os teus filhos nas tuas mãos, Senhor, que ouviram, Pai, a tua palavra, meu Pai. Continua a guardar os teus filhos, Pai. Orienta, Pai, na tua verdade. Pai amado, continua, Senhor, fazendo a tua obra na vida deles, meu Pai, de cada um aqui neste lugar, que nós possamos colocar em prática, Pai, tudo, Pai, que foi falado aqui neste lugar, Senhor. Toma cada um nas tuas mãos, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.